Então, nós vamos então começar a usar aqui o nosso modelo de agrupamento, que é o camin, e aqui eu já coloquei um outro comentário sobre esses hiperparâmetros que estão aqui dentro. Então, eu meti aqui um for, para quem não sabe, o for serve para percorrer uma lista, significa que ele vai atribuir ao K a primeira posição 1 até a posição 10. Eu coloquei aqui 11, porque o intervalo 11 não entra no intervalo. Então, nós temos aqui o K-min, o K-mins, né? Nesse caso, K-média. Temos aqui o N-cluster, que identifica o número de clusters. Nós colocamos aqui o K. Como estamos dentro de um ciclo for, significa que inicialmente o K será 1, depois o K será 2 e no fim o K será 10. É K no nosso português, mas eu estou acostumado a falar K, então perdoa-me. E temos aqui o segundo parâmetro, que é init. Esse init é um parâmetro muito importante, que serve para maior otimização dos nossos centroides. Geralmente, os nossos centroides, deixa eu só voltar aqui, que é para explicar melhor isso. Exatamente. Geralmente, inicialmente, os nossos centroides são atribuídos aleatoriamente. Pode-se dar o caso que os dois centroides sejam atribuídos no mesmo ponto, ou um aqui, outro aqui. Então, vai demorar muito ele ter que se recalcular, às vezes também não é muito ótimo o resultado. Para evitar com que os centroides sejam gerados, apesar de ser aleatoriamente, para que não venham colados um do outro, então nós utilizamos esse parâmetro aqui, que é para colocar cada centroide o mais distante possível do outro. Assim, nós poderemos ter uma maior otimização nos nossos clusters. Isso tudo que eu estou a explicar está aqui nessa descrição. E, por fim, nós temos, então, o Random State, que nós já conhecemos ele a partir dos problemas de classificação, principalmente na parte de repartição de dados de treino e teste. Geralmente serve para controlar a aleatoriedade dos nossos dados. Então, se eu colocar aqui o Random State 0, significa que sempre que eu vou rodar o meu código, eu terei sempre o mesmo conjunto de dados aleatório. A aleatoriedade dele mesma não vai mudar. Nós já temos então aqui já criamos aqui o nosso algoritmo que vai agrupar, e em seguida então nós vamos passar os tais dados que nós já preparamos aqui, que é o X, para que o algoritmo possa fazer o agrupamento, e dentro desse agrupamento nós vamos pegar então essa inércia. Nós falamos anteriormente que nós podemos chamar de soma de distância quadrática ou simplesmente inércia. Então, nós vamos pegar a inércia de cada um dos clusters, desde o cluster 1, desde o K1 até o K10. Então, eu vou executar esse código aqui. Eu vou criar aqui um novo notebook, aqui, onde eu vou colocar aqui esse valor para nós conseguirmos ver as somas. Eu vou dar Enter. Nós temos aqui um montão de resultados. Nota, nós temos quantos clusters nós otimizamos ele ou automatizamos ele de 1 até 10. Então, deve ter 10 somas. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nestas 10 somas é onde nós vamos conseguir obter o resultado ideal do nosso cotovelo ou do nosso capa, onde vamos ver o cotovelo do nosso capa. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos ter que plotar em um gráfico ou colocar esses valores em um gráfico. Geralmente, acho que eles vão ficar no eixo X das abscissas, e o cluster 1, a cluster 10 vão estar no eixo das ordenadas. Então, esse comando, esses códigos aqui servem exatamente que é para colocar todas as variáveis que nós já citamos acima no gráfico. Nós temos aqui o plot, isso que estamos a usar é o matplotlib. Então, temos aqui o range, que é um intervalo do capa. Nós queremos de 1 a 11, como nós falamos anteriormente. E aqui nós colocamos as somas que nós estamos a querer plotar. É assim que eu vou dar um Enter. Nós colocamos aqui o título, colocamos aqui os labels para X e para
para X e para Y, nesse caso, aqui é X. Acho que aqui é X, algo assim. Não. Aqui é Y. Aqui é X. Certo. Então, nós temos aqui as somas no eixo das ordenadas e temos os clusters no eixo das abscissas, ou no eixo X. Onde é que nós temos o nosso cotovelo perfeito? Nós conseguimos ver aqui dois possíveis valores ótimos, mas segundo a regra do cotovelo, ou o método do cotovelo, nós temos que escolher o cotovelo mais perfeito, o cotovelo mais aguçado, agudo, nesse caso, que é o nosso 4, conforme nós conseguimos ver. E geralmente, depois do nosso cotovelo ótimo, os valores vão decrescendo, conforme nós conseguimos ver aqui. Mas uma das formas mais práticas de nós acharmos isso, como muitos cientistas de dados têm achado, é visualmente olhar qual é o cotovelo mais perfeito, que nesse caso é o 5, está aqui entre 4 e 6, então é o 5. Temos aqui outro, mas só que este aqui está mais perfeito que este. Então nós colocamos aqui o número ótimo de K é 5. Agora nós vamos treinar o nosso modelo, já que tudo isso que nós fizemos aqui até agora é simplesmente para obter o valor ideal do K. Mas existem alguns casos onde já se sabe, por exemplo, quantos grupos vocês querem dividir os vossos clientes. Então, quando já se conhece os grupos, não é necessário mais passar por esta etapa, porque esta etapa serve apenas para caso de dúvida sobre quantos grupos realmente nós queremos dividir os nossos dados. Então, já que nós já fizemos aquilo, passamos para a fase do treinamento do nosso modelo. Então, nós temos exatamente as mesmas configurações que nós colocamos anteriormente e a variável y, nesse caso, vai receber o caminho, e aqui nós colocamos fit e predict. Acima nós colocamos apenas fit e aqui nós colocamos fit predict x. O x é o mesmo conjunto de dados. O fit predict serve para retornar o rótulo de cada cluster, ou seja, geralmente ele atribui um valor para cada cluster, começando do 0 até o último número de cluster. Geralmente é cluster 0, cluster 1, cluster 2, até onde der. Então, quando eu executar isto aqui, nós já treinamos o nosso modelo e a variável y está a carregar, nesse caso, o conjunto de rótulos destes mesmos clusters. E assim que eu executar, nós conseguimos ver aqui um montão de números. Esses rótulos aqui vêm de acordo aos dados. Significa que o primeiro dado que está na nossa tabela faz parte do cluster 3. O segundo dado, ou segundo cliente, faz parte do cluster 4. Eu vou voltar aqui em cima, que é para nós entendermos bem. Esse cliente aqui, nesse caso a posição 0, faz parte do cluster 3, conforme nós temos aqui. Onde é que está? Aqui, então, isso aqui é o primeiro cliente, este é o segundo cliente, este é o terceiro, e assim sucessivamente. Então, o cluster vai de 0 a 4 e totalizam 5 clusters. Aliás, nós achamos o valor ótimo 5, por isso aqui em cluster, nós já não colocamos mais o que fizemos aqui, lá em cima, anteriormente, aqui, onde metemos o K que simboliza, que representa de 1 a 10. Então, nós colocamos aqui o 5, porque nós já sabemos que o número ótimo, o número perfeito de cluster para esse problema é o 5. E nós predizemos e está aqui. Mas ainda assim fica complicado entender bem estes resultados. Temos aqui um montão de números, já sabemos que eles são cluster. Então, o ótimo a se fazer é colocarmos este cluster no nosso conjunto de dados inicial. Assim nós conseguimos ver em qual parte ou qual cluster faz parte de um determinado cliente. Primeiro eu vou visualizar os clusters. Temos aqui
o nosso Matplotlib. Esse conjunto de códigos que nós temos aqui servem apenas que é para visualizar os nossos clusters e os nossos centroides. Eu vou explicar um pouquinho. Temos aqui o tamanho da figura, temos aqui o PLT, e esse scatter é o tipo de gráfico. Scatter significa gráfico de dispersão, onde nós começamos a pegar desde o primeiro cluster, da posição, né? Isso aqui é a posição, os que vão estar na posição X, isso aqui é o que vão estar na posição Y. Então, nós estamos a pegar o X, onde o Y é igual a isso aqui. Depois vamos pegar aqui também, e assim sucessivamente. Isso aqui é o tamanho de cada ponto, aqui é a cor de cada ponto, aqui nós temos o label, nesse caso que é o nome que vai aparecer no gráfico para este cluster. O mesmo nós fizemos de 1 a 5, onde cada linha representa um determinado cluster. Isso aqui é Matplotlib, não tem a ver diretamente com a aprendizagem não supervisionada. Isso aqui é visualização de dados. E em seguida, também tem aqui um ponto muito interessante. Então, onde vamos pegar os nossos centroides. Nós temos aqui K-means, que é o nosso modelo. Temos o Cluster Centers. Essa opção Cluster Centers, ou este atributo Cluster Centers, serve para pegar os centroides de cada cluster. Isso aqui serve todas as linhas, a primeira posição, e aqui temos todas as linhas, a segunda posição. Ou seja, aqui nós estamos a pegar a linha, e aqui estamos a pegar a coluna, ou seja, a posição X do centroide, e aqui estamos a pegar a posição Y do centroide. Temos o tamanho, o size, nesse caso o nosso centroide vai ter um tamanho de 100, a cor do centroide vai ser preto, e o nome que nós vamos dar para esse centroide é mesmo centroide. Para a nossa tabela de visualização, nós colocamos aqui o título, grupo de clientes. Para os dados que estão no eixo das ordenadas, nós colocamos Annual Income, que é a renda anual, e para os pontos que estão no eixo das abscissas, nós colocamos Spending Score, que acho que traduzindo para português é taxa de gastos, ou algo assim. E nós temos aqui o Legend, que é para mostrar isso aqui, fica mais bonito ver a partir daqui, e temos aqui o Plot Show, que é para mostrar o nosso gráfico. Com isso, nós conseguimos ter esta visualização que nós conseguimos ver aqui, onde os pontos verdes são cluster 0, os pontos vermelhos são cluster 1, os pontos amarelos são cluster 2, rosa são cluster 3, azul são cluster 4 e os pontos pretos são os nossos centroides.